Respirou aí, tomou uma água. O início do Cidade Alerta foi pesado, mas ele vai ficar ainda pior. Porque a polícia de Sacramento investiga uma denúncia de estupro. Na verdade, de 2 estupros. Um menino de 13 anos e a irmã dele de 10, que teriam sido abusados pelo padrasto. Violência cometida enquanto a mãe das vítimas dormia. Vou chamar a Débora Pérez, que tem todas as informações desse caso que agora é investigado pela polícia, né, Débora? Mas crianças essas, o mais importante, que já foram retiradas do convívio aí desse agressor. Boa noite para você, bem-vinda ao Cidade Alerta. Oi, Lu, boa noite para você, para todo mundo ligado. Aqui no Cidade Alerta já foram sim retiradas, já estão com a avó. A avó é um ponto muito importante em toda essa história, que foi a partir dela que as autoridades ficaram sabendo de todo esse crime, viu? Essa avó, ela contou então que a vida inteira ela morou com essa criança, com a neta de 10 anos. Mas há 3 meses ela entrou em um emprego e por conta dos horários ela não estava mais conseguindo cuidar dessas crianças e foi aí que elas retornaram para o cuidado da mãe, que morava então, portanto, com esse padrasto. No fim de semana, todos eles se encontraram e a avó percebeu que essa neta estava um pouco diferente, não estava com vontade de comer, não queria brincar. E como elas viveram a vida inteira, a avó conhece muito bem a neta, né? A gente sabe quando alguém não está bem, ainda mais quando a gente convive muito com essa pessoa. Foi aí então que a avó chamou ela para conversar, perguntou o que estava acontecendo e essa neta acabou confessando para ela que ela estava sendo abusada pelo padrasto dentro de casa quando a mãe dela dormia, dentro do mesmo teto que ela estava então há 3 meses. Ela contou, Lu, ela deu relatos muito fortes, disse que esse padrasto tampava a boca dela enquanto esses atos aconteciam e que ele simplesmente dizia a ela que caso ela contasse para alguém sobre dessa situação, ele matava essa criança de 10 anos. Pensa para uma criança de 10 anos ter que ouvir tudo isso e não poder contar essa situação para ninguém. A avó então foi questionando para entender um pouco mais e aí essa neta ainda contou a ela que o irmão de 13 anos, que é deficiente, que lida com algumas comorbidades, também era vítima desse padrasto e também era uma das vítimas desse abuso sexual. Essas crianças, então, elas foram levadas para a Santa Casa, onde foi constatada uma inflamação na região íntima da vítima. E a polícia foi até a casa do suspeito localizar ele e prender. Esse homem, Lu, ele disse que ele não tem nada a ver com essa história, diz que o contato dele com essas crianças é muito pouco, vê muito repentinamente, só de fato quando ele chegava à noite e que não tem nenhuma intimidade com elas. Disse, inclusive, que antes dos militares chegarem na casa dele, ele havia apanhado, agredido por um tio das crianças por causa de toda essa história, mas que ele não tem nada a ver com isso. O conselho tutelar, então, ele foi acionado e as crianças, elas devem ficar sob a guarda da avó temporariamente até que as investigações consigam esclarecer um pouco mais sobre toda essa situação. Luciana, boto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Débora. E a Polícia Civil, a partir do momento que recebeu essa ocorrência, ratificou a prisão do suspeito, que vai aguardar aí os levantamentos realizados na cadeia.